Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola de Aprofundamento Doutrinal da Comunidade Raízes de Espiritualidade Católica. Nós estamos aos poucos avançando a reflexão sobre a realidade de Deus. Essa reflexão é muito importante, porque nós precisamos saber exatamente o que é falado sobre Deus através da sua revelação. Nós não podemos construir um Deus nosso, um Deus baseado no nosso pensamento individual. Isso é muito perigoso, porque aí o que ocorre? Ocorre que eu quero transmitir um Deus meu, você quer transmitir um Deus seu, e aí falsas ideias começam a ser comunicadas a respeito de Deus. Isso é algo muito prejudicial. O que é necessário é que eu estude a realidade de Deus que está aí na revelação e que você também estude, o outro também estude, e assim nós tenhamos clareza da realidade de Deus. A realidade de Deus foi revelada por quem? Por Ele mesmo, que se serviu de pessoas que foram pessoas inspiradas para transmitir essa revelação. Os autores sagrados que redigiram a Bíblia. A revelação também tem uma parte não escrita, que é a tradição, da Igreja. E essa tradição está em comum acordo com a Escritura Sagrada. Não há contradição alguma entre elas. E pela revelação, nós sabemos várias coisas de Deus. E já falamos duas aqui nas nossas aulas da Escola de Aprofundamento Doutrinal. Já falamos da realidade trinitária de Deus e já falamos de Deus como um único princípio. A realidade trinitária de Deus vai dizer que Deus é trindade, porque em Deus há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas são divinas, mas formam um único Deus, e não três deuses. Isso foi muito difícil de se compreender, e surgiram muitas heresias sobre isso, até que a Igreja conseguiu eliminar essas heresias. E a realidade de Deus como único princípio, que não compete com nenhum outro princípio, porque não existe outro princípio, foi uma coisa muito difícil de se entender também. E por que essas duas coisas foram muito difíceis de entender? Porque lá no período antigo haviam muitas religiões politeístas, que admitiam vários deuses. Portanto, dizer que os cristãos acreditavam na Trindade, onde há três pessoas, mas um só Deus, era uma coisa muito complicada. A tentação de dizer que os cristãos tinham três deuses era muito grande. Então, isso aí fomentou muitas heresias. E também as religiões antigas eram muito dualistas. Elas acreditavam piamente que o mundo era regido por uma força do bem e uma força do mal que combatiam entre si como se estivessem puxando um cabo de guerra. Isso era uma crença muito comum. E o cristianismo, e antes do cristianismo, o judaísmo, que, digamos, é a infância do cristianismo, jamais defendeu a ideia de que Deus puxava cabo de guerra com alguém, ou seja, de que havia um outro princípio se contrapondo a Deus, e disputando força com Ele, medindo forças com Deus. Isso não existe. Deus é o único princípio, como diz o Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ou seja, Deus é aquele
do qual tudo procede e para o qual tudo retornará. Ele é o ponto de saída e o ponto de chegada de todas as coisas. E a Bíblia então vai falar de uma realidade fundamental e também muito mal compreendida, que é a realidade amorosa de Deus. A Bíblia diz com todas as letras que Deus é amor. E isso também é muito difícil de se entender. Por quê? Porque a experiência de desamor que existe no coração das pessoas é muito grande. E essa experiência de desamor faz com que os homens, as pessoas, enfim, transfiram isso para Deus. É muito fácil a gente querer arranjar um culpado para as nossas experiências desastrosas. E por que não o culpado ser o Ser Supremo, que é Deus? Então, se eu vivo desamor, se eu planto desamor, se eu colho desamor, eu posso culpar Deus, que é o supremo desamor, que me fez viver e passar por tudo isso. Então, isso é uma experiência comum que existe nas pessoas, quando, de fato, a Escritura diz que Deus é amor. Então, quando as pessoas passam por experiência de desamor e transferem isso para Deus, na verdade, elas estão vivendo uma experiência de engano, porque a revelação é claríssima quando diz que Deus é amor. E se Deus é amor, esse amor ele faz parte da essência de Deus. Lá no Evangelho, Jesus diz o seguinte, se vós que sois maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus é muito claro quando ele ressalta, os homens, que são cheios de experiências de desamor, cheios de experiências de decepção, cheios de experiências de raiva, cheios de experiências de vingança. Esses homens sabem dar coisas boas aos seus filhos. E Deus, então, que não tem nada dessas limitações. Deus que é o amor pleno. Deus que é a misericórdia. O que ele dará, então, aos filhos? O profeta Isaías vai dizer o seguinte, será possível uma mãe deixar de amar o seu filho? Será possível uma mãe esquecer o filho que gerou? Mas mesmo que isso aconteça, Deus jamais esquecerá essa pessoa. Porque a Bíblia quer ressaltar o seguinte, não existe amor nenhum que seja maior do que o amor de mãe. Mas suponhamos que esse amor de mãe falhe um dia. O amor de Deus jamais falhará, porque se existe um amor maior ainda do que o amor da mãe, é o amor de Deus. Então, a Bíblia é claríssima em colocar a realidade amorosa de Deus. Mas como, infelizmente, as experiências de desamor passadas de geração em geração pelas pessoas afetam de forma muito grave as gerações, então a transferência disso para Deus ocorre de forma muito forte. Por isso que nós temos que olhar a revelação e ver de fato a realidade de Deus. Então, quem é Deus? Deus é amor. E o que Deus faz? Deus faz aquilo que faz o amor. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos explicar melhor a relação entre amor e onipotência. Por quê? Exatamente porque se diz Deus
todo-poderoso. O que significa dizer que Deus é todo-poderoso? Dissemos aqui que Deus é amor, de fato, mas temos que saber que o amor é algo totalmente ligado à onipotência divina, e a onipotência divina está totalmente ligada ao amor. Então vamos ver no nosso próximo vídeo qual é a relação existente entre amor e onipotência divinas. Muito obrigado pela sua companhia nesse dia de hoje e até a nossa próxima aula.